vai a saúde do seu carro. Quando você precisa saber se tudo vai bem na sua saúde, a gente faz o quê? Um exame de sangue, né? Para detectar possíveis distúrbios, enfim, no nosso organismo. Com o carro, já existe um teste no óleo. E quem vai explicar para a gente sobre isso é o Renato, do IAPA. Renato, primeiramente, muito obrigada pela entrevista. Nós que temos a honra aqui de poder auxiliar e transmitir algum conhecimento nosso a respeito dessa área da mecânica. Mas como é que funciona? Como é que essa comparação, né, do exame do óleo do carro e exame de sangue? Sim, essa tecnologia ela tem sido desenvolvida há bastante tempo, tá? E nós observamos, nós inclusive fizemos uma patente a respeito, comparando o organismo do ser humano com o veículo, onde nós temos no nosso sistema, que é o sangue que tramita por todo ele. No veículo que tem as peças mecânicas, ele depende justamente do óleo, tá? Então, onde do sangue ele leva todo o essencial, assim como partículas nocivas, no óleo é a mesma coisa. Ele leva os aditivos e também leva as partículas nocivas. E retirando uma pequena amostra desse óleo, um pouquinho, cerca de 100 ml, é possível, 100 mililitros, é possível fazer essa análise e detectar com precisão, diagnosticar, né, como é que está a saúde do carro. Porque através dos exames você faz a análise dos elementos químicos essenciais, tanto ao funcionamento, o bom funcionamento do veículo ou do sistema de transmissão, como do câmbio, ou mesmo identificando se existem partículas que podem estar desgastando prematuramente ou danificando esse motor. Então, assim, traduzindo, eu posso saber se eu vou ter um determinado problema lá no carro, se o motor daquele carro está correndo perigo. Exatamente, exatamente. Se lá... Porque o que acontece? Quando nós analisamos isso, existe um aparelho que faz a queima desse lubrificante e ele consegue, através dos espectros, saber a quantidade que eu tenho de silício, por exemplo. Seria a quantidade de areia que está contida no óleo, porque o óleo, na teoria, não deve ter nenhum contaminante. Entendi. Tá? E essa areia é nociva ao motor. Vai acontecer o que depois? Aí, depois, exatamente, com essa areia, ela pode danificar e pode arranhar a camisa onde ficam os pistões. Você pode ter retirada de peças prematuras, de pequenas partículas que circulam pelo óleo e acabam ocasionando esse desgaste prematuro. Por exemplo, se nós identificarmos uma grande quantidade de ferro ali dentro do óleo, ele não deve ter esse ferro dentro. Consequentemente, a gente vai observar que o bloco do motor está se deteriorando. Ou seja, ele está se desgastando prematuramente e com esse desgaste o motor vai acabar batendo, né? Como a gente chama na linguagem mecânica. Ela, né? É mais ou menos por aí. E aí, eu imagino da seguinte forma, para você abrir um motor de um carro é muito caro, né? Sim, trocar, sim. Né? Quando se fala mexer em motor, né? Arrepia. Quanto custa um teste assim? Tá. O exame hoje unitário é cobrado o valor de R$80 e disso você inclui toda a característica de como é que realmente encontra-se o teu motor, tá? Ou seja, se ele está realmente em boas condições, se ele está sofrendo um desgaste prematuro, tá? E a saúde do sistema mecânico. Então nós fazemos um diagnóstico. Você consegue detectar até mesmo em quanto tempo, daqui tanto tempo esse carro vai ter esse problema? Ou não? Você consegue identificar que o carro está tendo um desgaste prematuro. Consequentemente, a vida útil desse motor ela está sendo diminuída. Isso independe do ano do carro? Ou você leva em consideração o ano do carro? Não, isso independe do ano do carro. Isso pode ser feito desde um carro novo, na fase das revisões, que eu acho interessante, mesmo que seja a primeira revisão, depois posterior da segunda revisão, que você vai fazendo a curva de acompanhamento da saúde do teu carro. Entendi. Tá? E para quê? Para que você não tenha... seja surpreendido por quebras inesperadas, né? E desgastes, e gastos né? Inesperados para fazer a manutenção do carro.
Então, eu imagino que até quem vai comprar um carro usado, de repente, seja interessante fazer esse teste. Sim, no momento da compra, sim, porque é possível, primeiro, você verificar a estrutura do veículo através de um ultrassom. Então você consegue saber qual é a condição dele. Tá. E depois, internamente, você vê a condição externa do carro, se ele foi batido, se ele não foi, quais foram as características externas do veículo. Porque o veículo que esteja bom externamente não significa que o motor dele, que é o coração do veículo, também esteja bom. Aí, com o exame da parte da mecânica avançada, que é a parte do lubrificante, você consegue determinar como é que está o funcionamento dele. Mesmo identificando se esse carro, por exemplo, se for identificado que existe uma grande quantidade de combustível sendo jogado para dentro do motor, isso significa que o carro está desregulado e, consequentemente, você está gastando mais e está também colaborando com a poluição. Isso tudo no testezinho do óleo? Exatamente. Você consegue ver isso também? Consegue ver tudo isso. Gente, agora, principalmente nós mulheres, eu pelo menos nunca observo quando você vai trocar óleo, né? Que tipo de óleo o frentista está colocando no motor. Aí o Renato estava comentando por aqui que isso é muito importante a gente prestar atenção, né? Sim. Qual seria a sua dica? Exatamente. A principal dica é que a gente costuma utilizar, né, o frentista como nosso consultor no momento da troca. Ficar bastante antenado no sentido, quando for pedir o óleo, se não sabe a especificação, que pelo menos observe que esse óleo vem em latas ou frascos lacrados, tá? Que vai lhe garantir a qualidade do óleo que está lá. Que muitas das vezes você pode ter um preço mais barato se valendo de óleos que vêm em bombonas, que são óleos que são abertos, mas esse óleo pode ser produto de uma filtragem, o que vai fazer com que os aditivos que deveriam estar presentes nesse óleo não estão mais. Esse óleo foi um óleo que pode ter sido utilizado e depois filtrado, e aí obviamente você acaba jogando para dentro do seu carro. Seria mais ou menos como beber uma água usada, mais ou menos por aí. Entendi. Então ele deve ser lacrado. Deve ser lacrado, os frascos devem ser lacrados. Essa seria a principal dica. A marca interfere? Não, a marca não, porque cada fabricante tem a sua qualidade, tem os seus aditivos que foram feitos e especificados durante N testes realizados. Então a marca não é o importante. O importante é que o óleo atenda à especificação do fabricante, porque seja daquele carro. Obviamente ele tem aquela viscosidade, que é aquele toque que a gente sente no óleo, e que esse óleo realmente venha de um frasco lacrado. Ok. Renato, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas informações. Nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Podemos passar o telefone do IAPA? Sim, sem problema algum. Nós já estamos passando aí na tela o telefone do IAPA para você ter mais informações. Muito obrigada, Renato. Muito obrigado. E é tão bom a gente saber das coisas, né? Programa Mulher Total. Um oferecimento líquido, praia e fitness. Divina Vitória. Odontoclinic, porque sorrir é tudo.